Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Bom dia, são 11h31. Está começando agora o Nossa Área. Até às 12 horas, as informações locais e depois informação nacional, claro. Tudo ligado à Copa do Mundo, que você acompanha melhor aqui na Bandeirantes. Hoje tem Jogo do Brasil, partida marcada para as 14 horas, Brasil e Japão. A Bandeirantes transmite com a narração de Ulisses Costa. E aqui comigo, Gleger Zorzinho. Oi, Gleger, um abraço pra você, bom dia. Bom dia, Batista. Tá confiante no Brasil, Gleger? Tô, bom dia, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado à Bandeirantes. Tô muito confiante. Aliás, o meu palpite aqui no bolão dos donos da bola foi 3-1 pro Brasil. Você tá bem no bolão ou não? Eu acho que eu sou o campeão. Será? Eu tô achando que o campeão fui eu. Aliás, daqui a pouco nós vamos saber, né? Então, você se liga na Band, daqui a pouco tem o programa Os Donos da Bola e nós vamos ficar sabendo quem foi o campeão. 11h32, os destaques do dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte perde para o Atlético Goianiense por 2-0 fora de casa e chega à marca de 9 jogos sem vitória na Série B. Macaca continua na vice-lanterna da competição com apenas 8 pontos somados. Com menos tempo de preparação, time alvinegro volta a campo já nesta quinta-feira contra o Fortaleza na Arena Castelão. Guarani busca empate com 1 a menos contra o Figueirense e evita a segunda derrota consecutiva. Bugre soma ponto importante em Santa Catarina e segue na liderança da Série C. Chegando na reta final da primeira fase, Guarani volta a campo no próximo sábado contra o Floresta no Brinco de Ouro. Daqui a pouco tem seleção brasileira em campo em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Brasil enfrenta o Japão às 2 da tarde e você ainda tem tempo de dar o seu palpite no palpite premiado da Rádio Bandeirantes. É só entrar no Instagram, @Bandeirantes Campinas. Lá tem o caminho para você dar o seu palpite e concorrer à bola da Copa, a bola Trionda. Sorteio no programa Esporte em Debate. Então entre lá no @Bandeirantes Campinas, coloque nos comentários o seu palpite, a palavra mundial. E aí você receberá um comunicado da sua participação. Sorteio entre os acertadores no palpite premiado da Rádio Bandeirantes. Carlo Ancelotti vai repetir pela primeira vez a escalação da seleção brasileira. Após vencer a Escócia por 3-0, Ancelotti manterá os mesmos titulares em campo contra o Japão, com Rafinha ausente e Ryan garantido entre os titulares.
Canadá vence a África do Sul nos acréscimos e é a primeira seleção classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Anfitriões esperam o vencedor do duelo entre Holanda e Marrocos para conhecer o adversário da próxima fase. Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio Alan Zanelato, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7 e também comanda o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha para nós. Muito obrigado para você que também acompanha o nosso trabalho lá no meu portal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Bem, é o seguinte, já todo o noticiário de Guarani, Ponte Guarani, coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado. E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Como eu cheguei aos 252 anos em forma? Valorizando a prática de esportes e o contato com a natureza nos parques e praças, mantendo a cabeça aberta para as inovações e trazendo para o meu dia a dia o que a tecnologia tem de melhor, sempre investindo no aprendizado, cuidando da saúde cada vez mais. Eu sou Campinas e é você que me motiva a não parar no tempo. Campinas, 252 anos. Viver aqui faz bem. Uma campanha da Prefeitura. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 11h38. Vamos falar da Ponte Preta. Chegando o Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Fala, Batistão. A Ponte Preta entrou em campo na tarde de ontem e mais uma vez foi derrotada dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta acumula aí 9 rodadas sem conseguir uma vitória dentro do campeonato, mantém a distância de 8 pontos para a equipe do CRB, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, porém o CRB ainda não jogou na rodada, vai jogar amanhã, vai encarar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que curiosamente é o 15º colocado e tem a mesma pontuação que o CRB. Portanto, se der empate, essa diferença aí de pontos da Ponte Preta para o primeiro time fora da zona de rebaixamento vai para 9 pontos. Após a derrota de ontem, o técnico Márcio Zanardi falou um pouco sobre como ele enxergou o jogo e já citou também o próximo compromisso da Macaca na quinta-feira contra o Fortaleza. É sempre difícil falar numa situação dessa, mas nosso primeiro tempo, acho que teve uma mudança importante aí de atitude, primeiro e segundo tempo, e também da forma que a gente
toma os gols, sempre fica mais difícil, mais complicado. 20 minutos já 2-0. Não gostei do nosso primeiro tempo, a gente não sustentou bola, a gente ficou rifando essa bola e as coisas não aconteceram da forma que a gente trabalhou e treinou. Aí a troca, a gente fez algumas trocas no intervalo para poder mudar a atitude. E aí eu acho que a gente entrou um pouco melhor, não que foi uma situação importante, mas na primeira bola de pressão que a gente induziu ali, o Brandão saiu na cara do gol e um jogo desse tamanho você tem que fazer o gol, não pode, né? E aí você, com 4 minutos, você faz 2-1, você traz o time deles para trás um pouco. Mas, enfim, agora é tentar trabalhar bastante, é mudar comportamento, é mostrar os erros. A gente acredita só no trabalho no campo para poder mudar essa situação. Então é entender como que nós estamos e já pensar já a partir de amanhã no Fortaleza. Não tem outra situação. A gente precisa parar de tomar gols, a gente precisa mudar esse cenário trabalhando. Não tem outra maneira para poder vir o resultado. É mais um confronto difícil esse da Ponte Preta. O Márcio Zanardi vai ter o retorno do Elvis e também do Márcio Silva, que não ficaram à disposição porque estavam suspensos, mas por outro lado, perde aí o André Lima, jogador da Macaca, recebeu o 3º cartão amarelo e é desfalque confirmado para esse duelo de quinta-feira contra o Fortaleza. Batista. 11h41, o Gregor esteve comigo ontem na transmissão da Rádio Bandeirantes. E aí, Gregor, o que você achou do que disse aí o Márcio Zanardi? Eu acho que o primeiro tempo, eu acho que ele tá certo. Acho que a Ponte não conseguiu sustentar, né? E muitos erros, né, Batista? Você vê os dois, é só olhar os 2 gols que a Ponte tomou, erros individuais, né, que não pode acontecer. Então, assim, é difícil, claro que a situação, ela fora de campo atrapalha, claro que atrapalha, mas, cara, a hora que você entrou pra dentro do campo, você tem que estar minimamente concentrado, ligado no jogo, ligado naquilo que foi determinado, naquilo que foi treinado, né? E a gente percebe, por exemplo, a hora que tem toma o primeiro gol, a Ponte dá uma desorganizada e vem o Barcelos e faz aquilo que ele fez, né? Acaba errando, erro individual, e aí, a partir desse momento, a Ponte desorganizou. Agora, eu não concordo com o Zanardi, quando ele diz, o segundo tempo nós melhoramos, né? Entendemos o jogo. Eu acho que não. Teve aquele lance do Brandão, que ele cita aí na entrevista, mas foi um erro também do Atlético Goianiense, numa saída de bola, que ocasionou isso aí, e aí o Brandão sai na cara do gol e acaba errando. Mas não pode um time jogando uma Série B contra um time que, na minha opinião, tá ali no mesmo patamar, sei lá, e não conseguir dar um chute no gol. O que fez o goleiro do Atlético Goianiense a não ser essa bola do Brandão? Absolutamente nada. Aliás, fez sim. Teve acho que 4 ou 5 escanteios que foram viajados e ele conseguiu sair e pegar. Então, nenhum escanteio a Ponte consegue executar de forma perigosa para trazer um desconforto para o time adversário. Então, olha, Batista, a situação tá complicada e eu não consigo ver. Tá voltando o Elvis, tá voltando o Márcio. Eu não consigo ver uma melhora e dizer, olha, a Ponte no próximo jogo vai se recuperar. E eu não consigo. E para você, Tigrão, falando da Ponte Preta, um abraço, bom dia. Bom dia, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Bom, tá sopa no mel para comentarista, né? Analisar a campanha da Ponte e fazer comentário pré-jogo da Ponte, né? A gente sempre acerta. Infelizmente é assim, essa é a realidade atual da Ponte. Todos que jogam contra a Ponte, seja no Moisés Lucarelli, seja a Macaca atuando fora de casa, todos são favoritos. E o favoritismo do Atlético era tão latente, tão indiscutível, que a equipe de Goiás precisou apenas e tão somente, o Atlético Goianiense, de 19 minutos para matar o jogo. 19, já estava 2-0, falhas em profusão, time desconcentrado, o time jogando apenas e tão somente para cumprir a obrigação, sem peças de reposição, daquelas que estavam faltando, e o pior de tudo, né, peças que são consideradas titulares e que também não vêm rendendo tudo aquilo que a gente esperava e tudo aquilo que é a necessidade. Márcio Silva, zagueiro, não jogou, Elvis não jogou, mas também com eles o time
não vem conseguindo realizar boas partidas e não vem conseguindo os resultados. No jogo de ontem, indiscutível a superioridade do Atlético, que inclusive se deu ao luxo no segundo tempo de não jogar. Apenas administrou, apenas tocou a bola, sentiu que a Ponte não ia ameaçar de forma nenhuma, ainda teve a Macaca uma oportunidade num erro de uma bola mal recuada do Atlético nos pés do Brandão que entrou no lugar de William Potker, também não rendeu nada no primeiro tempo, aliás, ninguém jogou absolutamente nada. E o Potker perdeu um gol feito. Fora isso, a Macaca não incomodou e o resultado que era esperado foi mais uma vez confirmado na prática, porque com a Macaca não tem erro. Enquanto estiver tudo como está, ela vai perder sempre. E esta é uma dor profunda no seio, no peito, no coração do torcedor pontepretano. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Beretta com informações do Guarani aqui na Bandeirantes. Depois do empate de ontem, heróico do Guarani, porque jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, Rafael foi expulso na primeira etapa, no finalzinho do primeiro tempo. O técnico Hélio Cizenando falou a respeito desse ponto importante e é claro que quebrou todo o jogo do Guarani, o planejamento do Guarani, essa expulsão, principalmente na segunda etapa. Qualquer expulsão assim dentro do plano de jogo, ela é prejudicial, né? Jogando fora de casa, a equipe cresce, a adversária, com um público bom também, né? Empurra, né? Vai dando moral para o adversário também. Atrapalhou porque a gente tinha uma estratégia para consertar o que estava acontecendo, principalmente o jogo por dentro ali, que seria realmente o Cauã e entrar de qualquer jeito no lugar do Isaac. Mas eu acho que nós conseguiríamos melhorar aquele ali com 11 contra 11, ficaria até bom. Mas é a seguir, né? Quando você tem expulsão, você não pode ficar lamentando, você tem que correr, batalhar, eles se entregaram, eles foram até o final. Acho que é isso que é o mais importante. Bom, Bugre volta as suas atenções para o próximo jogo, sábado, 8h30 da noite, no Brinco, contra a equipe do Floresta. Provisoriamente, o Bugre permanece na liderança da competição, tem 22 pontos, com esse ponto somado no empate em 1-1 com o Figueirense. Só que a equipe do Brusque vai jogar na terça-feira e, se vencer o jogo, poderá ultrapassar o Guarani. Para esse jogo de sábado, a expectativa é da volta do Jonathan Costa. Ele que com dores no joelho não atuou nos 2 últimos jogos, derrota para o Confiança e o empate com a equipe do Figueirense, e a expectativa é que ele volte para o time. Eu sei que hoje ele já está no período de transição e provavelmente no sábado deverá voltar a fazer a dupla de zaga com o Maurício Antônio. Maurício Antônio que foi muito bem no jogo de ontem, ao lado do Kaique França também. Quem apareceu como novidade na lateral direita foi o Inayan, ganhou a posição do Rian, marcou o gol de empate do Guarani e deve permanecer entre os titulares. O Maranhão volta a ficar à disposição do técnico Hélio Cizenando para esse jogo de sábado, só não sei se ele volta para o time titular do Bugre. Uma coisa é certa, né? O Hélio Cizenando tem uma semana cheia para preparar o Guarani em busca de mais uma vitória na Série C e ficar mais próximo da classificação para a segunda fase. Já já, análise dos comentaristas falando do Guarani. Intervalo, voltamos em instantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Como eu cheguei aos 252 anos em forma? Valorizando a prática de esportes e o contato com a natureza nos parques e praças, mantendo a cabeça aberta para as inovações e trazendo para o meu dia a dia o que a tecnologia tem de melhor, sempre investindo no aprendizado, cuidando da saúde cada vez mais. Eu sou Campinas e é você que me motiva a não parar no tempo. Campinas, 252 anos. Viver aqui faz bem. Uma campanha da Prefeitura. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Brasil e Japão. É daqui a pouquinho às 14h no horário de Brasília, no estádio de Houston, segunda fase da competição. Quem avançar vai para as oitavas de final para pegar o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. A provável seleção brasileira de Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Já o provável time do Japão, com Suzuki no gol, Tomiyasu, Takinaguchi e Ito, Nakamura, Tanaka, Sano e Doan, Maeda, Kamada e Ueda. Apita o jogo italiano Maurizio Mariani. Já 14h, a bola rola, é o Brasil em campo diante do Japão, Copa do Mundo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h51, Gleger, antes de falar do Guarani, responda aqui ao Tandy Negrão. Manda aí. Bom dia, Batista e Gleger. Uma pergunta: se o Brasil for eliminado nessa fase pelo Japão, seria proporcional ao 7-1 ou nada a ver? Hoje vou vestir a minha bela e maravilhosa camisa da seleção 4-1 Brasil. Tandy Negrão. Eu assim, Batista, o 7-1 realmente ficou marcado para a história do futebol brasileiro, né? Mas eu acho que foi mais dolorido o 7-1 do que uma eliminação precoce para o Japão hoje, sem dúvida nenhuma. E o Guarani? Batista, o Guarani buscou, né? Na raça, na determinação, na garra, um empate, né? No final ali, o time foi para cima, mesmo com uma certa dificuldade. Olha, o Guarani não jogou bem, mas conseguiu, na superação, com um jogador a menos, ir lá e buscar o resultado. Agora, precisa melhorar, né? Claro que nos 2 jogos fora de casa, aí nessa excursão que o Guarani fez, foi apenas 1 ponto em 2 jogos. Ah, mas o Guarani é líder, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que fazer a lição de casa é importante, mas pelo tamanho daquilo tudo que construiu o Guarani dentro da competição, foram 2 péssimos resultados. Agora, fica um gosto de vitória, obviamente, porque eu mesmo na transmissão disse, olha, tá difícil, hein? O Guarani não consegue evoluir dentro do jogo. E de repente o Maurício Antônio acha uma bola no Emerson, faz um cruzamento e pegou o Inayan lá do outro lado, uma jogada de garra, de determinação, porque você vê de lateral para lateral, os 2 laterais participando efetivamente da jogada do gol de empate. Então, que fique de alerta pro Guarani, que olha, tem que melhorar. Não jogou bem novamente o Guarani, Batista. E o Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Batista, você não achou que o lado direito do Brasil ficou mais rápido e efetivo sem o Rafinha? Sim, achei, ficou muito mais rápido, né? O Rafinha, infelizmente, na seleção brasileira não conseguiu repetir o que ele faz no Barcelona. Faz tempo isso, né, Batista? Faz muito tempo o Rafinha. Eu venho questionando isso há muito tempo. E eu também concordo com você e com o ouvinte de que com o Ryan lá do outro lado, o Brasil ficou outro time, sem dúvida nenhuma. E pra você, Tigrão, falando do Guarani, diz aí, Tigrão. Eu acho que dentro das circunstâncias, podemos sim considerar o ponto conquistado fora pelo Guarani diante do Figueirense no empate de 1-1 no jogo da manhã-tarde de ontem como um bom resultado. Afinal de contas, o Guarani não fez uma boa partida,
nesta mini excursão, se é que podemos chamar dessa forma, jogando 2 fora contra o Confiança na sequência. E agora, diante do Figueirense, em 6 pontos, o Guarani conquistou apenas 1. Mas este é um resultado normal. O ponto fora da curva foi a derrota contra o Confiança. Mas o Guarani tem aí a sua poupança de pontos, tem a sua gordura e continua muito bem posicionado, continua na parada, continua até com possibilidades de folga, de classificação com folga para a próxima fase. Aí vale para valer. Aí quadrangular, não pode perder ponto bobo, não pode ter essas recaídas que o time teve nestas 2 últimas partidas, somando apenas 1 ponto em 6 disputados. A grande verdade é que também atrapalhou muito o plano de jogo do Hélio Cizenando, o treinador bugrino, a expulsão do Rafael no finalzinho do primeiro tempo. O Guarani jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, tomou o gol numa falha coletiva da sua zaga, uma lambança, e ainda teve forças para ir buscar um empate, né? O gol do Inayan, um belo cruzamento do Emerson, num ótimo lançamento do Maurício Antônio, que tem uma saída de bola muito boa, de muita qualidade, com passes longos, com passes verticais, e ele achou o Emerson, que tinha entrado no segundo tempo. O Emerson Barbosa cruzou forte e de lateral para lateral, do outro lado apareceu escorando, chapando a bola o Inauã ao final, empatando o jogo já a 37 do segundo tempo. Para mim, volto a dizer, dentro das circunstâncias, mesmo sem ter jogado bem, reputo como um bom resultado com um homem a menos esse empate de 1-1 do Guarani contra o Figueira. Ontem, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Vamos lá então com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, e hoje tem Seleção Brasileira em campo, logo mais às 14h no horário de Brasília. A Seleção Brasileira encara o Japão pela segunda fase da competição, valendo vaga nas oitavas de final. Quem já está nas oitavas é o Canadá, que ontem bateu a África do Sul pelo placar de 1-0. Hoje às 5h no horário de Brasília, tem Alemanha e Paraguai, e às 10h Holanda e Marrocos. Aliás, deste confronto sai o próximo adversário da seleção do Canadá. Amanhã, 2h tem Costa do Marfim e Noruega, às 18h França e Suécia,
E também amanhã tem México e Equador às 22 horas. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, jogando fora de casa, a Ponte Preta perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Ontem também o Juventude bateu o Ceará por 2-0. O Atlético venceu o Avaí por 1-0. O Fortaleza derrotou o Sport por 2-1. O Goiás, fora de casa, ganhou do Náutico por 1-0. Hoje, 8 da noite, tem Botafogo e CRB. Na classificação da Série B, a Macaco ocupa a 19ª colocação com 8 pontos na zona do rebaixamento. A liderança é do Vila Nova com 28 pontos. O São Bernardo, aliás, o Novo Horizontino agora, o São Bernardo caiu, foi para o 4º lugar. Novo Horizontino é o 2º colocado com 27 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, jogando ontem em Florianópolis, o Guarani ficou no empate diante do Figueirense por 1-1. Aliás, uma rodada também de empates ontem. Ipiranga e Confiança também 1-1. Ituano e Maranhão empataram por 0-0. Santa Cruz derrotou no sábado o Paysandu por 3-1. Itabaiana 1-0 na Ferroviária. Floresta 2-1 no Barra. Inter de Limeira e Maringá empataram por 2-2. Amanhã o fechamento da rodada. 7h30 tem Caxias e Anápolis. Volta Redonda e Amazonas jogam 8h30. 8h30 também Botafogo da Paraíba e Brusque. O Guarani, gol empate, chegou a 22 pontos, é o líder, pode perder a liderança para o Brusque, que joga amanhã. O Brusque é o 2º colocado com 21 pontos. Informações do Campeonato Brasileiro da Série C. Já pela Série D, equipes da região que entraram em campo pela 2ª fase da competição. O 15 em Piracicaba, no último sábado, derrotou o América do Rio de Janeiro por 2-0 e se classificou para a 3ª fase. Pega agora o Cianorte. Quem também se classificou foi o Velo Clube, que nos pênaltis eliminou o Água Santa. O Velo também está classificado para a 3ª fase da competição. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Bandeirantes! Ainda bem que não abriu ainda hoje.